Fala aí, meus estudiosos, tudo bem? Dando sequência aí às nossas aulas, né? Nossas aulas aí de aprofundamento nos estudos, nós vamos estudar aí uma sequência de padrões que eu opero e classifico como extremamente lucrativos, tá? É óbvio que você precisa seja nessa altura aqui, você já não pode ser um completo iniciante, você tem que ter noções mínimas, você já tem que ter passado por todas as aulas anteriores. E onde eu vou ter acesso aos indicadores, às ferramentas que você vai utilizar nessa aula, Fernando? Eu vou mostrar aqui para você, ó, na área do aluno. Para você que já é aluno e vai ter acesso à ferramenta, a essa e todas as ferramentas que estão mostradas aqui no canal, é só você acessar aqui o módulo correspondente. Essa aula ela vai estar aqui, ó, no módulo 5, padrões lucrativos. E todas as ferramentas necessárias para esse operacional eu vou deixar aqui também para você baixar, ok? Esse é o padrão específico que nós vamos estudar hoje aqui, ó. É um padrão que eu chamo de primeiro rompimento, tá? De barra de convicção contrária. Como eu já disse outras vezes, o nome em si não é o principal, não é o relevante. O mais relevante é você entender o que está acontecendo. Então, eu quero que você entenda que essa é a formação que eu estou buscando, a formação de barras no meu gráfico, tanto para venda quanto para compra. Essa linha que você está vendo aqui, ó, a linha vermelha e a linha verde, ela é uma média exponencial, a aritmética não faz diferença. Eu sugiro você usar uma média de 20, tá? Você vai usar uma média de 20 junto com o Stalker. Já tem a aula do Stalker aí no módulo anterior. E você usa para te dar mais certeza, para você ter confirmação do que você está fazendo. Eu vou escrever para você aqui as regras, presta atenção. Então eu preciso identificar uma consolidação. Você precisa ter clareza do que é uma consolidação. Você não pode ter dúvida sobre o que é uma consolidação. É uma região onde você tem barras sobrepostas alternando o controle e o domínio entre compradores e vendedores. Tá vendo? Você vai determinar um limite, uma região e vai identificar a sua zona de consolidação. Depois, eu aguardo um rompimento. Eu preciso que uma barra rompa, que ela faça um fechamento longe da região de consolidação, que seja uma barra de convicção. Você tem que ter certeza disso. Não tem regra exata, não tem uma regra matemática. É visual. Eu preciso que haja o quê? Um deslocamento de preço. O mercado está numa consolidação, acontece um rompimento e há um deslocamento de preço. O mercado está numa consolidação, há um rompimento e há um deslocamento de preço. Então eu identifiquei a consolidação, aguardei o rompimento. Terceira regra, o Stalker pintou de vermelho apontando venda, o Stalker pintou de verde apontando compra. Agora eu vou aguardar o quê? Eu vou aguardar uma barra de convicção contrária que seja imediatamente rompida. O desenho seria esse aqui. Aqui não vai importar para a gente se a barra tem sombra, se ela não tem sombra. A gente vai considerar máxima e mínima da barra. Eu fiz a barra aqui, ó, sem sombra. A gente vai considerar máxima e mínima. Não importa, tá? Se é muito grande, muito pequena, não importa. O que importa é isso aqui, ó. Seguir, ó, eu tenho uma consolidação. Ok, identifiquei uma consolidação. Qual é o critério para eu identificar uma consolidação? Um conjunto de barras alternadas, compradoras e vendedoras, mostrando que o mercado está tendo uma disputa de preço naquela região, onde compradores e vendedores alternam o controle da posição. Aguardo um rompimento. O que é um rompimento? Um fechamento se afastando dessa região. No caso aqui, um fechamento para baixo. Nesse exemplo aqui, ó, o mercado fechou para baixo, fechou longe da região de consolidação, mostrando que os compradores saíram e os vendedores assumiram o controle. Esse rompimento ele pode ser uma, duas, três, não importa. Tem que haver um deslocamento de preço. Aconteceu um deslocamento de preço, o Stalker apontou para baixo, no caso aqui da venda, né? A compra é exatamente a mesma coisa, só que do lado oposto. Ok, então eu já tenho os três primeiros critérios. Qual é o quarto critério? Eu tenho uma barra contrária. Contrária ao quê? Contrário ao deslocamento e contrário ao Stalker. Então, nesse caso aqui, uma barra de compra, né? Então, o mercado deslocou, eu tenho uma barra de compra. Só que tem que ser uma barra, não pode ser duas, não pode ser três, tem que ser uma barra. Essa barra, o que acontece aqui? Ela abriu, subiu e imediatamente o preço abriu aqui em cima e já desceu. Né? Aqui o desenho não está fiel ao candlestick, mas eu vou mostrar na prática. Aqui é só para você entender o conceito. Ó. Aqui na compra a mesma coisa. Eu tenho uma consolidação identificada, eu tenho um rompimento, deslocamento de preço. Né? Stalker confirmando, sim. Uma barra de convicção contrária, sim. Ela é imediatamente rompida, sim. Ok? Então, isso aqui tem uma assertividade de mais de 66% de acerto, se você operar na relação de 1 para 1,5. Eu vou mostrar isso para você aqui agora no gráfico, tá? Exemplos práticos.
Você pode operar isso aqui em qualquer ativo, em qualquer time frame, tá? Eu faço em todos os ativos, ações e futuros, num gráfico de 5 minutos, que é o meu time frame preferido. Mas se você preferir fazer no 10, no 15, funciona exatamente a mesma maneira. Veja bem, identifiquei uma consolidação. A média de 20, né, ela está descendente, me indicando uma possível prevalência dos vendedores. Eu vou até a média e vou colocar o quê? Inserir a regra de coloração Stalker. Você que é aluno já tem acesso a essa ferramenta lá na área do aluno, onde eu mostrei. Você vai colocar na média móvel. Olha só, a média, o Stalker está confirmando o movimento. Eu tenho o que aqui agora? Eu tenho um rompimento, o preço se desloca, tá? Então aqui, ó, eu teria duas opções de operar. Ó, minha primeira opção de operar é essa barra aqui, ó, esse pequeno doji aqui, ó, esse pequeno doji aqui, a barra 60, ó. Eu tenho uma consolidação identificada, eu tenho um rompimento, o preço se desloca, então ela é imediatamente rompida. Então eu entraria no rompimento da mínima com o stop na máxima e o alvo, scalp bem rápido aqui. Outra opção, se você não quisesse considerar o doji, você poderia considerar a barra 63 aqui, ó. Mesma ideia, consolidação, rompimento, Stalker confirmando, barra de convicção contrária. A barra 63 é uma barra de convicção contrária. Se o preço está descendo, ela é uma barra compradora e ela imediatamente é rompida. Você entraria aqui, ó, no rompimento da mínima, stop lá na máxima, né? E teria seu alvo aqui, ó, tá? Um exemplo no índice futuro. Vamos ver exemplo em outros papéis também. Um exemplo aqui, ó, na Petrobras, ó, o mercado vem, o Stalker já começa a sinalizar venda por aqui, mas eu ainda não vou vender, ok? Porque eu sou responsável por fazer a leitura do preço. O indicador é uma ferramenta auxiliar. Eu identifico o quê? Uma zona de consolidação. Eu identifico essa zona, ou seja, uma sequência de barras sobrepostas, compradoras e vendedoras alternando o controle dentro de uma região. Porém, o Stalker me diz que a prevalência vendedora tem maior probabilidade. Então, eu estou pensando numa operação de venda. O mercado rompeu? Rompeu. Ele rompeu, ou seja, ele faz um fechamento aqui na barra 46, fora da zona de consolidação, o preço se desloca, o Stalker continua apontando para mim uma forte pressão vendedora e eu tenho aqui, ó, a barra 51, uma barra de convicção contrária, ou seja, uma barra compradora, e ela é imediatamente violada aqui, ó. Ela acontece na barra 51 e a barra 52 já rompe, então ela é uma barra imediatamente violada. Então sim, eu vou vender aqui e vou colocar o meu stop na máxima. Olha aqui a barra 52, a estrutura da operação é essa aqui, ó. Eu vendi aqui na barra 52, coloquei o stop aqui atrás da 51, ó. O preço não foi direto para o meu alvo, o preço lateralizou um pouco mais aqui, ó, e só depois deu o meu alvo. Mas o importante é que eu segui todo o operacional. Primeiro, identifiquei uma consolidação. Segundo, identifiquei um rompimento com deslocamento de preço. Terceiro, Stalker apontando a direção, confirmando a minha entrada. Quarto, tem uma barra de convicção contrária que foi imediatamente rompida. Ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se o mercado volta e me estopa, próximo trade. Vamos ver uma outra aqui no outro ativo. Neste exemplo aqui da Vale, também nos 5 minutos, eu vou te dar dois exemplos, ó. O primeiro é essa consolidação aqui, ó, entre as barras 11 e 15. O mercado está claramente aqui numa consolidação de algumas barras e acontece o rompimento da 16. Ou seja, identifiquei a consolidação, aguardei o rompimento. Tenho o Stalker apontando a direção e pintado de vermelho, ok? O que eu tenho logo na sequência? A barra 19, uma barra de convicção contrária. Ela não foi imediatamente violada aqui pela 20, ó. Percebe isso? Ela não foi, ou seja, ela foi violada só pela 21. Então, por disciplina, eu não opero. A barra tem que ser imediatamente violada. O que o mercado faz? O mercado continua fazendo uma nova consolidação, agora um pouco maior. Entre as barras 17 e 34, eu aguardo pacientemente até que aqui na barra 36 acontece o rompimento. Então, identifiquei uma nova consolidação, um novo rompimento, um deslocamento de preço, a barra 39, uma barra de convicção contrária, o Stalker apontando para baixo e a barra 40 faz o quê? Viola imediatamente a barra de convicção contrária. Então, aqui eu opero. Minha entrada foi na barra 40, meu stop atrás da barra 39, o meu alvo foi atingido rapidamente. Sempre eu opero uma vez e meia. Se aqui eu tenho uma variação de 14, nesse exemplo aqui, uma variação de 14 centavos, eu vou buscar 21 centavos. Sempre na relação de 1 para 1,5. Ah, mas não pode fazer 2?
Não pode fazer 3, 10. Na verdade, você pode fazer tudo, né? Eu já expliquei isso para você em outras aulas. O que eu tô te mostrando são estratégias validadas, que eu opero há muito tempo, que eu tenho todos os parâmetros. Então, eu sigo exatamente a risca. Identifico a consolidação, identifico o rompimento, aguardo o deslocamento de preço, aguardo a confirmação do stalker, aguardo a barra de convicção contrária, aguardo se acontece o rompimento, a violação imediatamente à barra de convicção contrária e opero com a relação de risco-retorno 1 para 1,5. Eu mostrei para vocês aqui o caso da barra 19, que ela só foi violada 2 barras depois, tá? Aí o aluno fala para mim assim, mas eu operei aqui, ele operou aqui e foi estopado. Então eu falo para ele, mas eu ensinei a operar a violação imediata, não a violação 2, 3 barras depois. Isso aí já é outra história, ok? Então é isso. Segue direitinho aí o passo a passo do vídeo, tá bem explicadinho e bons lucros para você. Abraço!